queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa Alegria de Viver, um programa que está analisando o livro Estante da Vida, escrito através da mediunidade de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. Nós estaremos hoje, infelizmente, sem a presença da Solange, que está em atividades, em tarefas mediúnicas, da pintura mediúnica, que vai acontecer na nossa instituição dentro de alguns dias. E, portanto, coube a mim estar aqui para falarmos sobre os capítulos finais do livro Estante da Vida. Você poderá acompanhar-nos em todos os outros capítulos. Já fizemos praticamente 90% dos capítulos deste livro. E como nós já avisamos em alguns programas anteriores, nós não iremos fazer na sequência completa. O livro tem 40 capítulos. Provavelmente nós vamos fazer a leitura de uns 35, 36, porque existem alguns tipos de escrita em capítulos específicos que não se prestam muito à leitura para a televisão. São mais meditações, são mais leituras intimistas que o próprio interessado poderá fazer. Porém, todas as histórias, todos aqueles assuntos interessantes dos capítulos que, na sua maioria, nós já fizemos, eles são bastante interessantes para a nossa abordagem aqui. Então, você que está nos acompanhando, procure ter o seu livro à mão, porque nós vamos tratar hoje do capítulo 35º. Mas antes de fazermos a leitura deste capítulo, é interessante que nós meditemos sobre o seu conteúdo. Humberto de Campos, ele traz nas suas histórias muitas coisas ligadas à nossa atualidade. Apesar do livro ter sido escrito e publicado em 1969, escrito talvez em mensagens anteriores, mas enfeixadas numa obra e publicadas nessa data, são muito atuais, todas elas. Falam de coisas que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas atividades mais comuns, corriqueiras, e isto possibilita que nosso espírito apreenda muitas coisas, mesmo falando em uma época muito distante daquela em que o livro foi publicado. O capítulo de hoje vai nos remeter a um padrão mental interessante. Quantas vezes nós mesmos nos deixamos levar por insatisfações, por coisas que não saem do jeito que a gente gostaria, ou nos afastamos de pessoas que nos incomodam. Somos, às vezes, vitimados por um estado mental de abatimento, de tristeza ou de contrariedade. Nossa vida é marcada por experimentos construtivos, por experiências que nos edificam. Portanto, estar no mundo significa inovar naquilo que é preciso inovar, melhorando, corrigir aquilo que não está bom e transformar o nosso ser dentro do critério de uma alma que está em evolução. Vamos nos recordar quando éramos crianças do primário. Nós íamos à escola, mas havia sempre alguma coisa que a professora mandava você fazer que você não gostava muito. Eu me recordo de quando estava nesta fase, que havia um tipo de brinquedo dentro da sala do pré-primário que era chato de a gente fazer, de a gente mexer. Era uma tela que você tinha que passar 2 cordões para depois amarrar uma tela na outra, dentro de um quadrado, dentro de uma moldura de madeira. Aquilo era uma chatice. As pessoas, os alunos iam sempre faziam errado. Eles estavam treinando na gente justamente essa habilidade de fazer 2 cordões se entrelaçarem, chegar em cima e você dar um laço. É aquilo que a gente faz no sapato. O sapato que tem aquele cordão, né, que a gente amarra. Era chato. O povo não gostava de brincar. Os alunos não gostavam de mexer com aquilo. Eles gostavam de empilhar aqueles quadradinhos de madeira, iam empilhando, e a gente ficava torcendo para que aquele último, que é o mais fininho, o povo derrubasse. Já era uma aventura. Mas quando a professora mandava você pegar o caderno de caligrafia, aquele caderno que tem 3 linhas,
Você fala, eu não vou fazer isso, é muito chato, é horroroso, ficar fazendo desenho das letrinhas. Então, a tendência daquilo que nos incomoda é geralmente a gente fugir. E isso acontece não apenas nas tarefas, naquilo que a gente vai fazer, quando é muito chato, ou quando exige muita atenção e você não está acostumado, tanto quanto na convivência com pessoas que não correspondem ao que nós estávamos esperando delas. Ou porque elas são muito teimosas, ou porque elas são mais inteligentes do que nós, e que elas querem que as coisas sejam feitas de um modo específico e a gente não aceita, por causa do nosso orgulho, dos nossos defeitos. Então, muitas coisas que nos incomodam acabam ficando como uma barreira ao nosso progresso. A gente dificilmente tem vontade de aprender com alguém que sabe fazer e que nos está dirigindo. A gente geralmente fica, esse cara é chato, é implicante, só ele tem razão, é ele que sabe, que eu não quero fazer, não quero ser desse jeito, eu não vou ficar com ele. A gente foge. E então, estas coisas que acontecem diariamente na nossa vida, seja no nosso local de trabalho, com as pessoas com quem a gente tem que atender ou tem que se relacionar, mas também na família, com as pessoas mais complicadas, mais difíceis, sempre que a gente está se aproximando do desafio, ao invés de a gente tentar aprender com o desafio, a gente geralmente foge dele. E com a ideia de que isso vai nos fazer melhores, nós continuamos com os mesmos problemas. Vamos supor que você tenha raiva de determinado parente seu. Raiva no sentido de não ser simpático. Achar que aquela pessoa é meio folgada, é uma pessoa meio, oportunista, ou por qualquer outro motivo, snob, gosta de aparecer. E todas as vezes que você tem a oportunidade de conversar com essa criatura numa reunião familiar, o que você faz? Ao invés de conversar, você se afasta. Não gosto de ficar perto desse cara ou dessa mulher, é muito chata. Você não para escutar, você não para trocar ideia. E quando você faz isto, quando você se desafia e faz isto, o que acontece é que você começa a descobrir uma outra realidade. Você começa a ver uma outra verdade. E esta outra verdade, muitas vezes, faz você romper aquela primeira imagem, aquele primeiro impacto de antagonismo, de antipatia. A tal ponto que depois de um certo tempo é comum estabelecer-se uma relação amistosa. E então, quando se existe aí mais intimidade, você dizer para a pessoa, escuta, no começo eu não ia com a tua cara, você era tão chato, eu não gostava de você. Veja só como é bom a gente conviver. Agora a gente se dá bem. É assim. Quando nós enfrentamos os nossos problemas, as nossas deficiências, sem fugir, obrigando-nos a ter um comportamento que facilite a aproximação, quando a outra parte também aceita isto, na relação pessoal, nós descobrimos valores e virtudes nas outras pessoas, que às vezes nos admiram, que às vezes nos preenchem. Eu me recordo de uma história de Francisco Cândido Xavier, que havia um homem muito abrutalhado, um homem que às vezes na cidade, lá em Pedro Leopoldo, ninguém gostava dele, que ele era grosso, ele era briguento, fanfarrão do ponto de vista de ser o mais forte. Ele era, assim, uma pessoa que todo mundo se afastava quando ele chegava no local. Ele morava no meio do mato, ele morava na roça. Mas quando ele ia na cidade, ele tinha comportamentos bastante hostis. Talvez fosse uma forma dele se defender. Então, todo mundo, quando via aquele homem passando na rua, procurava fingir que não viu, se afastava. Ele chegava numa loja, numa venda, todo mundo ficava assim meio preocupado que ele pudesse causar uma briga, porque ele era tosco. Porém, Chico, Emmanuel, os espíritos, sempre disseram que as pessoas deviam ter paciência com ele, que as pessoas deviam encontrar nele um irmão que muitas vezes estava precisando de ajuda, que às vezes aquela postura era uma postura própria de quem está se defendendo de alguma coisa que ele não conhece. A agressividade é sempre uma forma de defesa. Não é necessariamente uma forma de ataque.
a gente ataca muitas vezes com medo daquilo que está nos desafiando. E então, com isso na cabeça, certa vez Chico foi andar na região rural da cidade. Ele foi espairecer, ele foi caminhar. Porém, durante a caminhada, era um período de inverno em Pedro Leopoldo, e uma neblina muito densa caiu sobre a cidade. Uma densa neblina. Aquele negócio esbranquiçado, que você perde as referências de onde você está. Então, Chico estava perdido no meio da zona rural, uma região de capoeira, de árvores, e ele não sabia como fazer para voltar, ele perdeu os pontos de referência. E ele ficou então ali algumas horas procurando encontrar um caminho, procurando achar um local. E andando para lá e para cá, já algumas horas depois, ele viu o semblante de um casebre, uma casinha dessas toscas. Ele falou assim, ai meu Deus, ainda bem que se esse negócio não mudar, se essa neblina não for embora, eu pelo menos tenho onde me abrigar durante a noite. O Chico já estava se dando como alguém perdido. Ele então foi até a casinha, porque ele viu o semblante no meio da neblina, ele foi se aproximando, a casinha foi ficando mais visível, mas ele ainda não sabia onde ele estava. Só que a casa dava sinais de que ela estava habitada, não estava uma casa abandonada, com a janela quebrada, pendurada, não, estava arrumadinha ali por fora. Ele então, sabendo que se tratava de uma moradia de alguém, bateu palma. E a palma logo foi respondida. Alguém abriu a porta. E quando essa pessoa abriu a porta, ele viu, o Chico viu, que se tratava daquela casa do homem que todo mundo evitava na cidade, do grosseirão. Ele morava ali, morava naquela área. Ele não sabia que o homem morava lá. Quando o rapaz viu o Chico, disse, Chico, você por aqui, meu filho. Aí o Chico falou assim, sabe, eu estou perdido, eu não sei onde está, essa neblina caiu, eu me perdi todinho. Não, Chico, vem cá, entra aqui, toma um café que eu levo você depois para a cidade. Porque essa neblina para mim não tem problema, eu sei onde a gente está. Então o Chico entrou, tomou um café, e depois de alguns minutos, ele diz, vem cá comigo agora que eu vou levar você em segurança até a sua casa. E aquele ser que todo mundo evitava, na verdade foi o salvador do próprio Chico, que levou direitinho, sem tropeços, sem se perder ainda mais, se embreando no matagal, até a segurança. Portanto, muitas vezes, nós estamos sendo desafiados por essas coisas que nos incomodam, a fim de que nós nos melhoremos. Dentro desse mesmo critério, muitas pessoas frequentam igrejas, frequentam lugares de oração, e muitas delas não se sentem em paz nesses lugares. Não concordam, não gostam, ou acham que as pessoas ali são frias ou são indiferentes, ou então esta pessoa chega na instituição com suas manias e ela deseja que a instituição se dobre a essas manias e adote as manias da pessoa que está chegando como regras, ao invés da pessoa entender que ela está entrando num outro ambiente que já tem uma história, já tem suas regras, e que se ela quiser permanecer, o mais adequado é que ela aprenda que regras são essas e se conduza de acordo. Imagina você que por algum motivo, um sobrinho teu que mora num estado distante venha morar com você porque ele vai estudar numa escola ali na sua cidade. Então, seu primo, seu irmão, pede para você recolher o seu sobrinho, até que ele possa encontrar uma república, um lugar, uma pensão para ele poder morar sozinho. Só que ele tem uma outra família, ele mora lá numa outra cidade, seu irmão tem outros hábitos. Você vai acolher alguém que está acostumado a um processo de vida em comum muito diferente do seu. Então a primeira coisa que você faz é o seguinte, olha, fulano, vem cá, aqui é seu quarto, aqui é seu guarda-roupa, aqui você pode ficar à vontade, só que é o seguinte, nós temos determinadas regras aqui em casa. Não sei como você estava acostumado a viver na sua, mas aqui nós temos, por segurança, o hábito de irmos dormir mais ou menos o horário X.
e que as pessoas que não vão chegar nesse horário, elas têm chave, mas elas devem tomar cuidado para não acordar os que estão dormindo. E de preferência, todas as vezes que você for atrasar, você comunica isto, porque às vezes a gente fica preocupado, sobretudo você que é meu sobrinho, a gente não sabe se você vai estar sendo sequestrado, você é de outra cidade, aqui é uma cidade maior do que a sua, então nós queremos que você nos avise, e quando você vier, que você tenha cuidado em não acordar as pessoas. Esta é uma das regras. A outra regra é você levantar e fazer a sua cama, deixar o seu quarto arrumado. É que você, quando vai comer alguma coisa, você lave o seu prato e coloque no lugar. Então são regras de boa convivência. Aí o carinha que está lá vai pensar assim, credo, na minha casa tinha empregado, eu não arrumava minha cama, eu podia chegar a hora que eu quisesse, aqui eu vou ter que ficar dando satisfação. Por quê, tio? Por que eu não posso chegar a hora que eu quero? Você, se você quiser, você pode, mas você tem que avisar. Estas são regras que agora valem aqui. Você é uma visita, você está sendo acolhido. Você não vai precisar pagar a sua hospedagem, mas você tem que aprender a conviver com os que estão lá. Agora, naturalmente, quando você puder ter a sua casa, você puder ter o seu pensionato, sua república, você vai ser como você quiser. Assim acontece também em muitas instituições. Pessoas chegam querendo impor seus hábitos ou seus maus hábitos àquilo que está agora ao seu dispor, imaginando que o que ela é ou o que ela vive é melhor. Eu tenho certeza que você já foi numa casa espírita que estava escrito lá, o silêncio é uma prece, tinha uma plaquinha lá. Você não sabe ler, não? E se você sabe ler, por que você ficou batendo papo? Por que você obrigou alguém, que é da instituição, a vir te lembrar da placa que está no seu nariz ali? Por que você não aprendeu a ficar em silêncio? Respeitando o ambiente. Ah, não, porque a pessoa lá também estava conversando. Ora, se ela é cega ou se ela é analfabeta e não sabe ler o que está na placa, você sabe ler. E se ela está cometendo alguma coisa que não é adequada, deixe que a pessoa responsável vá lá e chame atenção. Você obedeça aquilo que está pedido na placa. Alguns lugares está escrito assim, é necessário desligar o telefone celular. Você desligou o seu? Ah, não, eu não quero desligar porque minha filha vai me chamar. Então, você vai interromper a atividade porque o seu telefone vai tocar. Não, eu já desliguei. A pessoa fala assim, não, o desligar é você olhar se realmente está desligado, não é olhar só se ele está apagado, porque ele está apagado, mas quando alguém ligar, ele toca. Então, essas condutas, muitas vezes, fazem com que a pessoa fique indignada se alguém chegar para ela e falar, por favor, a senhora pode manter o silêncio? Ai, credo, não pode nem falar um pouquinho. Está escrito na placa, é preciso manter em silêncio. O silêncio é uma prece. O ambiente espírita, ele está criado pela nossa capacidade de produzir um campo eletromagnético pelo pensamento. Já o pensamento desregrado já é ruim, mas pelo menos é só uma pessoa que está pensando. Mas quando ela está falando com alguém que também está sendo desviado do seu foco, e ela está produzindo uma turbulência auditiva nas outras pessoas, que muitas vezes também invigilantes vão começar a conversar, e aquilo vai virar um mercado de peixe, quando tinha que todo mundo estar se equilibrando vibratoriamente. E ao invés dessa pessoa pedir desculpa, porque realmente ela não devia estar falando, o orgulho vai fazer ela ficar com raiva de quem chamou a atenção. De quem disse, a senhora aqui não pode falar. Tem que permanecer em silêncio. Ai, credo, que cara antipático. Intolerante. Não, você que está fazendo errado. Já foi avisado. O que aquele está fazendo é permanecer ali para manter a paz e a vibração adequada. Agora, naturalmente, se você achar que aquela pessoa é muito, incompreensiva, você pode pensar, não vou mais lá, vou embora. Eu quero ir num lugar onde seja eu compreendido, que eu possa falar com Jesus, que eu possa estar em sintonia com Deus, ao invés de ficar alguém me chamando a atenção.
Estas coisas são próprias do indivíduo. Como é que ele vai reagir ao estado de estar sendo convocado a cooperar da melhor maneira? A casa espírita recebe pessoas de todos os tipos. Todas as pessoas que vão no centro espírita estão com algum tipo de problema. Ou é um problema físico, ou é um problema espiritual, ou é um problema emocional. O físico é uma doença, é um mal-estar. O emocional é um problema de coração aflito, de angústia, pelo filho que morreu, ou pela pessoa que partiu, ou pelo cônjuge que foi embora. Um problema mental, um problema espiritual, uma perturbação, uma obsessão. Todas as pessoas que geralmente estão na casa de Deus, e em todas as crenças isso é comum, apresentam um problema, um nozinho. Entre os nozinhos diversos que as pessoas têm, existe o problema da atração sexual. Então, é necessário que quem frequenta uma igreja tenha a noção de que ela não está indo nem na piscina, nem no desfile de lingerie, nem num comportamento de exibição para se sentir cobiçado ou cobiçada. Todos nós sabemos quando estamos vestidos de forma errada para o ambiente onde vamos. Nós sabemos. E quando você vai a uma casa de oração, vestido como se fosse ao clube, com várias partes do corpo expostas, você sabe que está fazendo algo que não é adequado. Então imagine, você fala assim, mas está na moda, essa mini saia aqui, não tem problema. Aí você se senta na casa espírita, onde há outras pessoas sentadas, e quando você se senta, aquilo que era uma mini saia vira uma micro saia. As suas coxas ficam expostas. Imagina uma pessoa que foi lá rezar a Deus para vencer a tentação da sexualidade, sentada assim próxima de você, com todo aquele pernil à disposição. Como é que essa pessoa consegue se manter em equilíbrio quando uma outra pessoa que está na mesma sala está sendo, na verdade, um torpedo na fragilidade do ser que está lá? Agora, se o homem estará tentado pela exibição das pernas, imagina a esposa dele que está do lado, o que estará pensando a respeito daquela sirigaita que vai na casa de Deus com uma mini saia? Você já pensou isso? Agora, quando você usou uma roupa inadequada, você sabia. E, naturalmente, isso vai gerar um tumulto vibratório no ambiente, porque todas as mulheres que estão buscando uma elevação, uma maneira de harmonizar-se com o seu cônjuge que estiverem naquele ambiente, vão apedrejar mentalmente uma pessoa exibida dessa forma. Que não precisa nem ser uma exibição de glúteos, de coxas, de bustos. Não, às vezes a pessoa vai arrumada como uma princesa, para mostrar que ela tem uma outra capacidade intelectual ou econômica. Vai com roupas chamativas, joias, brilhantes e não sei o quê. Eu não conheço nenhuma mulher que vendo outra assim empetecada, não vá pensar, inclusive na igreja, que ela é uma exibida. O que essa mulher está fazendo aqui desse jeito? Vê humilhar os que não têm o dinheiro que ela tem? O que ela está querendo mostrar? Então a mente vai produzir um verdadeiro terremoto, um monte de raios conflitantes que nascem do pensamento da pessoa. E isso é o quê? É fruto de uma pessoa só mal comportada. Daí é necessário haver, por parte daqueles que dirigem as instituições, um comportamento educado, mas proativo. O que você vai fazer com uma pessoa que chegou com uma roupa inadequada e ela vai ser pedra de tropeço para os outros que estão lá tentando se elevar? Você não vai expulsá-la do centro espírita. Você não vai dizer para ela, olha, da próxima vez a senhora venha vestida, porque ela vai continuar ali sentada com aquelas exibições inadequadas. Isso aconteceu uma vez na nossa instituição. Então, eu peguei uma toalha de rosto,
E fui até a mulher e coloquei, dá licença, a senhora vai usar isso aqui em cima da sua perna. Para a pessoa entender que o que ela está vestindo não é adequado. Para que ela nunca mais faça isso e para que todo mundo veja que de verdade aquele comportamento não é o melhor para uma instituição religiosa. Se ela tivesse no clube, se ela tivesse no baile, se ela tivesse em qualquer dessas baladas, ótimo, ela estaria vestida adequadamente para aquilo, mas não para a oração, que envolve a mente de outras pessoas. Porém, essa pessoa poderá achar uma atitude, ai, mas que violência. Não, ela pode pensar o que ela quiser. E se ela achar ruim, ela pode se levantar e ir embora. Isso é problema dela. Porém, é uma atitude de quem dirige uma instituição colocar as coisas claramente para que ninguém tenha dúvida. E depois daquela vez, nunca mais nós tivemos esse problema. Algumas pessoas às vezes chegam vestidas razoavelmente, sem gerar as tentações dos olhares alheios, porém, às vezes com camisetas muito cavadas, né? E na saída a gente explica. Não exige que a gente vá cobri-la, mas, por favor, da próxima vez que a senhora vier, a senhora venha com uma roupa mais adequada. Ela sabe, a pessoa sabe. Ela não está num clube, não está na piscina. Imagina que alguém vai num dia de calor na piscina vestido de longo, ou de blazer, ou de smoking para nadar. Você acha legal? Você acha adequado? Olha, nossa, o que aquele pinguim está fazendo aqui? De sapato, smoking, gravata, ou aquele longo, a mulher de longo, salto alto, chapéu, vai mergulhar na água. É inadequado, não é? Estranho. Então, por que não é estranho também que na hora de rezar a pessoa vá de chinelo de dedo, de bermuda, de calça apertada, de shortinho, de mini blusa? Por que não é adequado isto? Da mesma forma que quem vai na piscina não vai vestido daquele jeito. Obviamente que ninguém está esperando que a pessoa vá rezar de longo, ou de terno, gravata, ou coisa do tipo, mas vá decente. Porque de verdade ela não está sozinha, ela está em outra companhia. E nós produzimos nos outros uma reação. Agora, naturalmente que quando as pessoas veem certos obstáculos, ao invés de elas assimilarem o ensinamento e se conduzirem corretamente, às vezes elas se ofendem, às vezes elas queriam ser enaltecidas, serem elogiadas, e como não aconteceu isso, vão embora. Qual é o problema? É do ambiente ou é da pessoa? É daquilo que o livro dos Espíritos nos ensina, na lei de progresso. Qual é o obstáculo ao progresso? Os Espíritos respondem. É o egoísmo e o orgulho. Egoísmo, quando a pessoa pensa que ela é a única que sabe e ela tem que estar sendo elogiada por todo mundo. E orgulho, quando ela não admite que alguém a corrija ou que as coisas aconteçam de uma outra forma que não aquela que ela está pensando. Às vezes a casa espírita, no caso específico do centro espírita, tem tarefas, tem muitos trabalhos, tem atividades. E a pessoa vai lá porque ela queria se integrar no trabalho de Deus, mas ela não queria ser assim espremida. Então ela vai uma vez por semana, 2 vezes por semana. E ela diz que gosta, mas vai haver um trabalho de limpeza do centro espírita, vai haver um trabalho de elaboração de atividades que exijam a presença de mais pessoas, vai haver a montagem da cesta básica, em que precisa carregar peso. Ai, eu não quero fazer isto. Esse trabalho é muito pesado, eu tenho compromissos em casa, eu não posso vir aqui no centro espírita. É mentira, às vezes ela pode, só que ela não gosta daquele trabalho pesado, ela gosta de abanar-se, de tomar a fresca. Ela gosta de receber espírito, ela não gosta de carregar caixa. E então, quando as coisas acontecem nesse sentido de ela estar chamada ao trabalho verdadeiro, não, eu vou num outro lugar que eu acho que é menos assim, que exige menos de mim. E se afasta. Ela não quer saber se a ação dela seria útil, se seria importante,
Se ela mesma poderia aprender muito com aquilo, ela não quer fazer. Então ela arruma uma desculpa de estar incomodada e achar que um outro lugar vai ser menos exigente. E ela então vai procurar os seus interesses. Os seus interesses. Egoísmo e orgulho. Isso tudo que eu disse até agora tem a ver com a história do capítulo 35, que nós vamos começar a ler aqui. Você está vendo aí o capítulo 35, Sublime Renovação. Diz Humberto de Campos: conta-se que Tiago, filho de Alfeu, o discípulo de Jesus, muito ligado à antiga lei mosaica, alguns meses depois da crucificação do Divino Mestre, tomou-se de profunda saudade do Redentor, do Cristo que ele conheceu. E suspirando por receber a sua visita divina, sonhando em encontrar-se com Jesus novamente, ele se afastou dos companheiros de apostolado que estavam trabalhando na casa do caminho. Tiago então retirou-se na direção de agradável refúgio, nas adjacências de Nazaré, a cidade conhecida nas histórias do Cristo, Jesus de Nazaré. Um ambiente bucólico. Tiago, que pretendia combinar os princípios do Cristo com os ensinamentos de Moisés, já que Tiago era muito ligado à lei antiga, ele não suportava os distúrbios da multidão. Não seria justo, ele pensava, esperar o Senhor na quietude do campo e na bênção da prece? Não é mais justo, em vez de a gente estar nessa balbúrdia? Por que misturar-se com os gentios irreverentes? Simão e os demais cooperadores tinham ficado em Jerusalém, confundindo-se com meretrizes, malfeitores, confundindo-se no sentido de estar com eles para ajudá-los. Não que eles tivessem se tornado meretrizes e malfeitores, porém, as meretrizes e malfeitores eram aquelas pessoas porque Jesus havia vindo. Simão e os demais estavam atendendo essas pessoas. Tiago havia visto o sacrifício deles em favor dos leprosos e dos loucos, das mães infelizes, das crianças abandonadas. Porém, Tiago não desconhecia que entre os sofredores que cercavam os apóstolos, também estavam oportunistas e ladrões. Ele havia conhecido de perto aqueles que iam orar em nome da Boa Nova com o desejo, a intenção de roubar e matar. Ele havia acompanhado o sofrimento de muitas jovens, moças da família apostólica, miseravelmente traídas por homens de má fé, que lhes sufocavam os sonhos, copiando os textos do Evangelho Renovador. Homens que estavam lá com a desculpa de copiar as falas de Mateus, as orientações dos antigos escritos, e que, na verdade, seduziam as mocinhas que também estavam buscando a elevação e as traíam com as suas lábias. Tiago presenciava isso. Aparentemente eram boas pessoas tentando chegar ao coração dos outros para furtar, para desencaminhá-los. Tiago continua dizendo: observara bocas numerosas, glorificando o santo nome, para em seguida extorquirem dinheiro dos necessitados, sem que ninguém lhes punisse o descaramento. Quantas pessoas iam falando em nome de Deus, e isso é até hoje assim. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Você quer que o Senhor te ajude? Você tem que dar o dinheiro, você tem que cooperar com o dízimo, você tem que aportar coisas para que Deus multiplique. É até hoje assim. Tiago via isso, sem que ninguém pudesse chegar até essas pessoas e expulsá-las, humilhá-las. Na grande casa em que se propunha continuar a obra do Cristo, a Casa do Caminho, aliás, Casa do Caminho esta que está muito bem descrita no livro Paulo e Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, a Casa do Caminho,
é uma união inicial dos ideais cristãos para atender os miseráveis, ele está dizendo, olha, na casa do caminho, nessa grande casa, entravam alimentos condenados. Os judeus condenavam determinados tipos de alimento, carne de porco, por exemplo, não comiam, era carne impura. Porém, para matar a fome das pessoas que estavam ali desesperadas, entravam carnes que não eram as melhores para o ponto de vista dos judeus. Como Tiago estava muito ligado à lei antiga também, ele queria fazer as coisas mais ou menos combinando as duas regras. Então ele via a carne condenada, os alimentos condenados, as pipas de vinho com que os doentes se intoxicavam, e ele via isso. Tanto quanto ele via bêbados e vagabundos que fomentavam a balbúrdia, a algazarra e a perturbação, incomodando o interior desse ambiente destinado à elevação espiritual. Então, desgostoso, ele havia se queixado a Simão Pedro. Porém, o firme pescador, que estava lutando na chefia do santuário nascente, pedia a Tiago paciência, serenidade, dedicação à causa do Cristo. Ajuda, Tiago, nós precisamos de você, você é mais um irmão nosso, compreenda os problemas que estão acontecendo, me apoie, vamos nos apoiar todos. Aí, Tiago diz, eu poderia sustentar excessos de tolerância quando o Senhor nos havia recomendado pureza. Pureza, Jesus recomendou que nós nos guardássemos puros. Como é que eu posso aguentar essas coisas horrorosas? E então, em razão disto, acreditando guardar-se isento da corrupção, de não partilhar desse ambiente que para ele era iníquo, que era ímpio, ele abandonara a grande cidade de Jerusalém e havia se isolado em um ninho agreste, na deliciosa planície que se elevava acima do vilarejo alegre em que Jesus passou sua infância. Uma planície de onde ele via o horizonte, uma coisa suave, sem problemas, sem barulho, sem gentalhas. Ali, contemplando a paisagem que se desdobrava em perspectiva surpreendente, Tiago se consolava com a visão dos lugares santos, que lhe recordavam as tradições patriarcais. Ele havia aprendido com seus pais a veneração dos santos lugares, ali do povo hebreu. Diante dele, diz Humberto, destacavam-se as linhas notáveis do Carmelo, as montanhas do país de Siquém, o Monte Gilboé e a figura dominante do Tabor. São pontos na geografia daquela região que faziam lembrança de passagens importantes da elevação espiritual. Tiago, habituado ao jejum, se sentia feliz em estar constantemente orando. Vestindo a roupa limpa, levantava-se do leito rústico cada dia para meditar nas revelações divinas e louvar o Divino Mestre, o Celeste Orientador, aguardando a sua vinda. Ficava extasiado, encantado, ouvindo o canto das aves que estavam ali ao redor dele, como que cantando enquanto ele orava, e acariciava contente as flores silvestres que tornavam veludoso, balsamizavam o seu refúgio calmo, sereno. Por mais de 200 dias, imagina isso, 7 meses, estava ali em semelhante adoração, com a ânsia de escutar o Divino Salvador, quando, em certo entardecer doce e longo, olhando para o horizonte, ele notou um ponto minúsculo que crescia em pleno céu, uma luzinha pequena que foi crescendo. De joelhos, ele que estava rezando dessa maneira, ele interrompeu a prece e acompanhou a pequenina esfera luminosa, até que a viu transformada na figura de um homem que vinha vindo na sua direção. Daí a minutos,
mal contendo a emotividade, ele se viu à frente do mestre, aquele que ele estava esperando há mais de 7 meses. Oh, era ele! A mesma túnica simples, os mesmos cabelos fartos, a se lhe derramarem nos ombros, o mesmo semblante marcado de amor e melancolia. Tiago então ficou exultante, ficou esperando, mas Jesus, como se não notasse a sua presença, passou por ele e seguiu adiante, deixando-o para trás. O discípulo, então, solitário, não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se rapidamente, correu até o divino amigo e interpelou-o: Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso: Tiago, devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam da minha ajuda para o trabalho. E eu, mestre? E eu? Perguntou o apóstolo aflito. Acaso não precisarei de você também no carinho que te consagro à memória? Estou aqui orando há 7 meses esperando você. Então Jesus, abençoando o Tiago com o olhar, lhe disse: Tiago, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso será para mim de todo impraticável. E Tiago, então, ouvindo as palavras, disse: Mas, Senhor, você disse que deveríamos conservar a elevação e a pureza. Sim, respondeu Jesus, e eu não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Difícil é ser santo junto com os pecadores, não é? Tiago então responde: o Senhor não nos qualificou também como a luz do mundo? E Jesus, triste, sorrindo, lhe disse: Entretanto, Tiago, onde está o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade, da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime? Nós acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a sublime conversa, mas a sua voz se extinguiu na garganta, asfixiada de lágrimas. E como quem tinha pressa de chegar ao destino, Jesus se afastou após afagar-lhe o rosto em pranto. Porém, na mesma noite, o apóstolo renovado desceu para Nazaré e durante longas horas avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia da jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta onde se socorriam os enfermos, encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre velha bacia de barro, lavando um feridento e conversando bondoso ao pé dos infelizes. Havia aprendido o que significa Jesus na diminuição do sofrimento. Não fugir, não se afastar, não se isolar, mas aprender a ser bom junto daqueles que ainda não são. Pense nisso. Essa é a alegria de viver. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. E muita paz.